relacionadas então, o caso escolhido é de um paciente com as iniciais LSP, ele tem 26 anos, é um paciente da nossa UTI, foi um paciente admitido no dia 16 no nosso hospital por conta de um trauma crânioencefálico grave, conservador. O paciente veio encaminhado, então, do Hospital Sapopemba com um relato de colisão carro versus caminhão, 2 dias antes da admissão no nosso hospital. Foi descrito, então, que ele entrou nesse hospital, no Hospital Sapopemba, com Glasgow de 7, foi entubado, foi sedado, foi submetido a uma esplenectomia e uma drenagem torácica bilateral. E veio encaminhado para o Hospital São Paulo, para ser encaminhado para neurocirurgia por conta de uma hemorragia subaracnoide com traumática, né? Foi admitido na UTI, então, no dia 16, sedado com midazolam e fentanil, mantinha uma PAM de 60, estava em ventilação mecânica, estava com drenagem de tórax bilateral e a presença de um enfisema subcutâneo. Com relação aos dispositivos, né, ele já veio com dispositivos do hospital anterior, então ele estava entubado, essa intubação orotraqueal foi do dia 14, permaneceu entubado até o dia 25, onde foi feita a traqueostomia, tinha um duplo lumen na femoral à direita, do dia 15, que permaneceu até o dia 24, e no dia 24 foi puncionado um outro na femoral esquerda. Tinha dreno de tórax bilateral, que posteriormente foi retirado, e um catéter vesical de demora também do dia 15, também no serviço prévio. E aí, quando a gente olha para a linha do tempo desse nosso paciente, né, a gente percebe que no dia 22, ele apresentou febre, ele apresentou uma temperatura axilar de 38,9. E aí, pensando no rastreamento das infecções, né, e de uma possível infecção relacionada à assistência à saúde, a gente começa a olhar para essa linha do tempo desse paciente, né, então, dias antes desse sintoma e dias depois. Então, a gente, e pensando também em todos os possíveis focos de infecção, né, então, as principais infecções relacionadas à assistência à saúde são a infecção de corrente sanguínea, então pensando no uso de um catéter central, de um chale, a infecção de trato urinário, pensando no uso de catéter vesical de demora, e a pneumonia associada à ventilação, né? Então, a gente começa a olhar para todos esses possíveis focos. Esse paciente, então, ele tinha um central que no dia 20 não tinha nenhum sinal flogístico, tinha uma diurese de aspecto amarelo claro, sem grumos ou nenhum outro sinal, tinha uma ferida operatória íntegra, mas ele teve uma mudança no aspecto da secreção traqueal, né? Quando ele deu entrada no nosso serviço aqui, se a gente olhar para o dia 16, ele apresentava uma pequena quantidade de secreção sanguinolenta e tinha uma ausculta com roncos. Já no dia 20, ele começa a apresentar uma secreção mais amarelada, com raias de sangue, e também tem alteração da ausculta, né? Ele começa a apresentar roncos difusos e estertores crepitantes. No dia 22, que foi quando ele apresentou a hipertermia, apresentou a febre, ele estava também com essa ausculta alterada, então com a presença de roncos difusos e estertores crepitantes. Nesse contexto aí desse aumento da temperatura, foi coletado um par de hemocultura, urocultura e aspirado traqueal, pensando na investigação dessas infecções, e foram escalonados também os antibióticos. Com relação a outros sinais também, né, e pensando na evolução desses outros sinais, se a gente olhar para o dia 16, com relação a FiO2, da ventilação mecânica que esse paciente estava usando, no dia 16 até o dia 18, ele permaneceu com a FiO2 de 21, né, e no dia 20 ele já começa a precisar de uma fração de oxigênio maior, então essa fração de oxigênio sobe para 30, e no dia 22 sobe para 40, né? Então, esse paciente, ele precisou de mais oxigênio. Se a gente for olhar os leucócitos, a gente percebe que do dia 22 para o dia 23, ele também tem um aumento bem importante dos leucócitos, né? Além da questão da temperatura também, que se manteve com febre, né? Se a gente olhar a variação da temperatura, nesse dia 22, ele variou de 36 a 38,9, no dia 23 também estava mantendo esses episódios.
Aqui trouxe 2 raios-x, né? No dia 16, ele dá entrada no hospital com uma opacificação nesse raio-x, mas que no dia 20, ao longo dos dias de internação desse paciente, a gente vê uma piora progressiva, né, e vê que esse quadro vai se mantendo ao longo da internação desse paciente, né, então uma opacificação que é progressiva e é persistente também. Sobre as culturas, então, né, a hemocultura desse paciente, uma das amostras veio negativa e a outra amostra veio com Staphylococcus epidermidis, que pode indicar uma possível contaminação da amostra, né, por ser um micro-organismo da nossa pele. Uma urocultura negativa e um lavado broncoalveolar e um aspirado traqueal com uma pseudomonas aeruginosa sensível aos carbapenêmicos. E aí, diante de todos esses sinais e esses exames que eu mostrei para vocês, esse paciente, ele fecha critérios epidemiológicos, né, com base em alguns critérios que a Cláudia vai explicar posteriormente. Ele fecha esses critérios epidemiológicos de pneumonia associada à ventilação por Pseudomonas aeruginosa, com data da infecção do dia 20/8, que foi quando ele começou a apresentar alteração da ausculta. Agora eu vou parar de compartilhar a minha tela, que a Cláudia vai apresentar um pouquinho dos critérios, né? Só um pouquinho. Vocês estão vendo? Sim, Cláudia. Tá me ouvindo? Uhum. Tá. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, eu sou enfermeira do controle de infecção hospitalar do Hospital São Paulo. Eu vou estar falando um pouquinho dos critérios diagnósticos das infecções relacionadas à assistência, tá? A gente utiliza como instrumento a nota técnica da Anvisa, tá? A gente se baseia, os nossos critérios são baseados na Anvisa, a Anvisa, ela adaptou esses critérios do CDC, tá? Que é a Vigilância dos Estados Unidos. Então, a gente utiliza esse instrumento que é atualizado anualmente, tá? Para a gente usar no ano subsequente. Então, a última atualização foi em 29 de dezembro. Nesses critérios, a gente, no hospital, a gente notifica todas as infecções, mas, a nível de vigilância, de Anvisa, eles pedem só 3 infecções para fazer o rastreamento, que é a infecção primária de corrente sanguínea, associada ao catéter, tanto clínica ou microbiologicamente definida, tá? Infecção do trato urinário associada ao catéter vesical de demora, e a pneumonia associada à ventilação, tanto clínica quanto microbiologicamente. Então, assim, eu não vou falar das outras infecções, de infecção primária de corrente sanguínea, não vou falar de trato urinário, eu só queria mesmo que vocês soubessem que essas infecções, elas precisam ser notificadas para a Visa, tá? Eu vou focar mesmo na pneumonia associada à ventilação, que é do estudo clínico, do caso clínico, tá? Antes de falar dos critérios, eu acho interessante a gente saber um pouquinho da janela, do período de janela da infecção. Então, assim, quando surge uma imagem, ou quando surge um laboratório, ou até mesmo uma clínica em uma determinada data, a gente precisa fazer o rastreamento 3 dias antes e 3 dias depois. Então, a gente faz essa investigação por 7 dias, tá? Esse exemplo aqui mostra para a gente que no dia 8 o paciente fez um determinado exame laboratorial, que veio positivo, então a gente vai rastrear 7, 6 e 5, para ver se tem algum sintoma associado, e 9, 10 e 11, para ver também se tem algum sinal associado. Como na data da coleta deu o positivo, a infecção é caracterizada no dia que deu o positivo, tá? Já nesse outro caso, a gente vai pela sintomatologia,
que é o caso que a gente fechou o caso clínico, tá? Do paciente. Então, ele apresentou um sintoma numa determinada data, realizou o exame positivo no dia 9, então a gente investigou os 3 dias antes e os 3 depois. Por mais que o exame positivo tenha sido do dia 9, ou de imagem, ou laboratório, o sintoma começou antes. Então, a data da infecção é a data do primeiro sintoma. Esse quadro aqui, eu acho ele interessante, porque a gente consegue caracterizar se é associado ao dispositivo ou não, né? Tanto central, quanto vesical, ou a ventilação mecânica. Então, a gente considera o D1 o dia da instalação, e a gente conta mais 2 dias consecutivos para associar se é do dispositivo ou não. Então, na data da infecção, o paciente tem que estar em uso do dispositivo, ou ele tem que ter sido removido um dia antes da infecção, tá? Se ele foi removido um dia antes ou está com o dispositivo, aí sim a gente associa essa infecção ao dispositivo invasivo. Se não, a gente caracteriza essa infecção não associada ao dispositivo invasivo, tá? Esse paciente, ele veio já de uma outra instituição, ele foi admitido no dia 16, porém ele foi internado no dia 14. Esse quadro eu achei interessante, porque dá para a gente saber se no momento em que ele chegou, ele já foi admitido com infecção. Então, assim, ele chegou no dia 14 para a gente caracterizar uma infecção da admissão, é até o D2, tá? A partir do D3, essa infecção já é caracterizada nossa, né? Da instituição onde ele foi admitido. Então, se ele tivesse apresentado febre ou qualquer sintomas no segundo dia, até o segundo dia, aí sim seria uma infecção da instituição que ele veio. Porém, ele apresentou o primeiro sintoma no dia 20, então já é uma infecção caracterizada nossa. Então, aqui, ó, o período da janela, o paciente foi admitido aqui no dia 5, no dia 6 ele apresentou a febre, no dia 3 não teve nada, coletaram uma cultura, cresceu uma Escherichia coli aqui, ó, no dia 8, então ele tem uma infecção com a data do dia 6, presente na admissão por E. coli, tá? Então, no caso, esse caso aqui é da admissão, que não foi o caso do nosso paciente. Voltando à pneumonia, então a Anvisa só considera como uma infecção relacionada a dispositivo invasivo se o paciente estiver com tubo oral ou nasal ou traqueostomia. CPAP, BIPAP, por mais que esteja intermitente, a gente não caracteriza por ser dispositivo, por utilizar o ventilador mecânico, tá? Então, é só quando tiver mesmo com dispositivo invasivo. Então, aqui, agora a gente já vai entrar nos critérios que a gente utilizou para fechar essa pneumonia. Então, o critério foi o 3, tá? Lembrando que essa nota técnica, ela é bem extensa, ela fala de todos os critérios, de todas as idades, então eu deixei só a parte mesmo voltada ao nosso caso clínico, tá? Então, para a gente entender, o paciente tem que ter mais de 28 dias, estar em uso de ventilador mecânico por um período maior que 2 dias consecutivos, considerando o D3, sendo que o D1 é o dia da instalação, aquele quadro que eu expliquei antes. E no dia da infecção, o paciente tem que estar em uso da ventilação ou ser removido um dia anterior. Então, o nosso paciente, no dia da infecção, ele estava utilizando o ventilador mecânico, tá? Ele estava entubado. Sem doença cardíaca de base pulmonar, ou cardíaca ou pulmonar de base, com um ou mais exames de imagem seriados com os seguintes achados, sendo eles novos, ou persistente ou progressivo. Esse paciente, por mais que ele tenha vindo com dreno, não tem relato dele ter uma doença de base, tá? Esse número 1 aqui, a legenda dele significa que se ele tivesse alguma dessas doenças aqui, cardíaca ou pulmonar, o raio-x teria que ser seriado por menos de 7 dias. Foi o que aconteceu com o nosso paciente, mas pode ser que o médico não tenha solicitado um exame radiológico dentro da janela de 7 dias. Se esse paciente tivesse doença cardíaca ou pulmonar e não tivesse o raio-x seriado em 7 dias, a gente não conseguiria fechar
essa pneumonia, porque já pularia o critério radiológico, que é obrigatório, tá? Mas no nosso caso, ele teve um raio-x do dia 16 e outro do dia 20, por mais que ele não tenha essa doença de base. Então, a gente viu que ele tem uma opacificação persistente e progressiva, né, à direita. E pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas: febre ou hipotermia, e para crianças maiores de 28 anos e menor de 1 ano, sem outra causa associada. Leucopenia ou leucocitose, e desvio à esquerda se criança menor de 14 anos, tá? E alteração de nível de consciência em pacientes maiores de 70 anos. E pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas: surgimento de secreção purulenta ou mudança da característica da secreção. Ou, antes, eu vou mostrar para vocês o que o nosso paciente tinha já de critério nesse quadro. Então, ele tinha a opacificação, ele teve a febre e ele teve a mudança na característica da secreção, tá? Continuando esse quadro, ou aumento da secreção respiratória ou da necessidade de aspiração. Apneia ou taquipneia ou dispneia ou tosse, ausculta com sibilos, roncos ou estertores, e piora da troca gasosa de saturação, aumento de demanda de oxigênio ou dos parâmetros ventilatórios por pelo menos 2 dias. E pelo menos um dos resultados abaixo: hemocultura positiva, sem outro foco de infecção, cultura positiva do líquido pleural e cultura quantitativa positiva de secreção pulmonar, por lavado, escovado protegido ou aspirado endotraqueal. E os sinais e sintomas de imagem ocorrerem no período da janela, que foi aquela janela que eu expliquei para vocês. Então, nosso paciente ainda tem mais de um critério, que lá só estava pedindo um. Então, ele teve uma ausculta com a piora, né? Evolui para estertores, e o aumento da demanda de oxigênio, que foi o aumento da FiO2. E a cultura quantitativa positiva, que foi o lavado e o aspirado com o mesmo agente, que foi a Pseudomonas, tá? Então, ele fechou, sim, critérios clínicos epidemiológicos para pneumonia por Pseudomonas, sensível aos carbapenêmicos, com a data da infecção do dia 20. Essas culturas foram feitas no dia 22. Então, eu vou voltar lá naquele quadro. Esse. O paciente, ele apresentou no dia 20 sinais e sintomas. Ele teve febre, tá? Então, a gente vai caracterizar, teve aumento de secreção, teve a piora do raio-x, porém, os exames laboratoriais foram coletados no dia 22. Então, a gente vai considerar a data do primeiro sintoma, a data da infecção dele, tá? Então, a data da infecção desse paciente é do dia 20/8, pelo lavado e pelo aspirado. Então, esses são o resultado dos exames dele, tá? Essa é a data do resultado, não é a data da coleta. Então, cresceu essa pseudomonas, sensível aos carbapenêmicos e sensível às cefalosporinas também, tá? Porque tudo que é considerado intermediário, a gente considera como sensível, tá? Então, ele é sensível às cefalosporinas. Nesse caso, esse paciente, só a nível de curiosidade mesmo, não precisaria ficar isolado por conta desse perfil de sensibilidade, tá? E é isso, esses foram os critérios que a gente utilizou. Eles são bem complexos, né? Porque eu acho que... Deixa eu tirar aqui. É bem extensa essa nota técnica, né? Então, assim, para paciente de COVID é utilizado um tipo de critério, para infecção primária de corrente sanguínea é outro, para ITU é outro, né? E nesse caso foi bem clássico, foi um caso bem nítido de que era uma pneumonia associada, relacionada à assistência à saúde mesmo, tá? Agora a Adriele vai falar um pouquinho sobre as nossas medidas de cuidados, né? As nossas medidas de prevenções. Conseguem ver a apresentação? Sim, Dri.
Certo, então vou voltar um pouquinho para falar sobre as medidas de prevenção, né? Quando a gente pensa, então, em medidas de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, a gente pensa no pacote de medidas, né, de prevenção, então, nos bundles de PAP, né? Então, os bundles, né, entre os cuidados que a gente tem nos bundles, consiste na higiene oral adequada, né, para os nossos pacientes. Então, no nosso protocolo, essa higiene oral é recomendada fazer pelo menos 3 vezes ao dia, e a Anvisa recomenda o uso de clorexidina 0,12% para fazer essa higiene oral, né? Que também é uma recomendação que está no nosso protocolo. Toda vez que a gente faz higiene oral, a gente consegue reduzir, então, a colonização da boca desse nosso paciente, né? E lembrar que a gente tem a região nasal, oral e região faríngea contaminadas por micro-organismos, né? Toda vez que a gente faz a higiene oral, o objetivo é de reduzir essa colonização, né? Prevenir infecções, além de manter a integridade da mucosa também e de proporcionar algum alívio, algum conforto para o nosso paciente, né? A questão da avaliação diária da sedação e redução sempre que possível, que é um dos itens da nossa visita multiprofissional, então é uma pauta que sempre está em discussão, pensando mesmo na redução de dias desse paciente do uso de tubo, né, ou de traqueostomia. A questão da manutenção da pressão de cuff, que no nosso serviço fica bastante com a fisioterapia, né? Mas nada impede que a gente vá checar. Então, por exemplo, fiz uma mobilização de decúbito, desconfio que a pressão de cuff esteja alterada, posso ir lá checar se essa pressão de cuff está adequada, né? Lembrando que a recomendação é entre 20 e 30 centímetros de água. Toda vez que a gente mantém uma pressão de cuff menor do que esse valor, ela pode propiciar a questão de vazamento de gás, a questão de descida das secreções, né? Então, isso vai aumentar o risco de pneumonia, vai aumentar o risco de broncoaspiração e até de extubação acidental desse nosso paciente. A questão do decúbito elevado também, então, um decúbito entre 30 a 45 graus, tem vários estudos que mostram que a questão da elevação do decúbito reduz a frequência de pneumonia, né, principalmente naqueles pacientes que estão recebendo nutrição enteral, minimizando, então, o refluxo, né, de conteúdo gástrico para o pulmão. E a questão de manutenção dos circuitos de ventilação mecânica, né? Então, descarte adequado de condensado sempre que eles estão nos circuitos, para evitar que tenha retorno desses condensados para o pulmão. A questão de troca dos circuitos ventilatórios no nosso protocolo da nossa instituição é só se sujeira visível, se tiver algum mau funcionamento, até para evitar a manipulação desses circuitos e evitar também contaminação. E aí, com base nesses bundles, né, eu e a Cláudia, nós fizemos auditorias nesse mês de agosto. Hoje a gente passou em algumas unidades, passando feedback de julho, né, e eu trouxe aqui para a apresentação para ilustrar um pouco do feedback dos dados que a gente coletou em agosto, né, e eu compilei aqui os dados do dia 1º/8 até o dia 29/8. Então, com relação à higiene oral, a gente teve uma adesão de 72%, e essa adesão pode ter baixado um pouco por conta da falta de clorexidina 0,12 que a gente teve no começo do mês. Com relação à cabeceira entre 30 a 45 graus, a gente teve uma adesão de 90%, então é um indicador super bom, mas a gente ainda consegue melhorar bastante essa questão. Com relação à redução da sedação, teve uma adesão de 100%. Da pressão de cuff, então, a gente sempre olhava os prontuários dos pacientes intubados para ver a pressão de cuff, né, na evolução da fisioterapia, tanto antes quanto depois do atendimento, e a gente teve uma adesão de 77%, né. E com relação à manutenção do sistema, de 87%. No total, foram 88 observações e a adesão total foi de 53%. Ainda dá para a gente tentar melhorar um pouco mais. Pensando em outros cuidados também, né, uma coisa que a gente faz nas nossas unidades é a questão da coorte dos pacientes em precaução de contato, né, então pensando no isolamento geográfico desses pacientes em precaução de contato, para evitar a contaminação de outros pacientes, e até na questão dos profissionais que vão atender esses pacientes, né, então dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem que estão no atendimento desses pacientes. Esse mês da coordenação e a Estela
implantaram aqueles quadrinhos com os ímãs para a gente pensar até nessa questão de coorte, né, dos profissionais para o atendimento desses pacientes em precaução de contato. Então, é uma das medidas que a gente consegue fazer para prevenir essa questão da contaminação, né. E, associado a isso, também o uso correto de equipamentos de proteção individual, né? Então, fazer o uso correto desses equipamentos para a gente evitar a contaminação dos nossos pacientes, né? Com relação às observações que nós fizemos também do uso de equipamentos de proteção individual do dia 1º de agosto até o dia 29 da nossa equipe, a gente teve uma sinalização adequada nos leitos, né? Então, placas de isolamento, a questão das fitas no chão, a gente teve uma adesão de 95%, então, no geral, os nossos leitos são bem sinalizados, né? A questão de disponibilidade de EPI, a gente teve 97%, né? E aí a gente estava olhando a questão de disponibilidade nos próprios leitos e até próximo também. E o uso adequado de EPI, a gente teve uma adesão de 36%, né? Um número um pouco mais baixo, mas lembrar que a questão do uso de EPI é tanto o avental, né? E o avental amarrado em cima e embaixo, nas laterais, né? O que a gente conseguiu observar bastante foi a questão do avental amarrado somente na parte de cima, mas as laterais ficam abertas, né? E aí a gente acaba no movimentar que a gente faz no leito, né? A gente acaba se contaminando, então encostando em carrinho, encostando em cama, então sempre frisar essa orientação de amarrar os 2 pontos do avental, né? No total, a gente conseguiu fazer 95 observações e a adesão geral ficou em 37%. E aí, voltando nos cuidados também, a questão de educação, vigilância de resultados, de processo e feedback das taxas de pneumonia associada à ventilação mecânica e até das outras infecções relacionadas à assistência à saúde, né? Então, sempre olhar para esses números, olhar para esses feedbacks e tentar ver o que a gente consegue fazer de melhor, né? Tanto o feedback que vem da comissão de controle de infecção hospitalar, quanto os feedbacks que a gente faz mesmo na nossa unidade, né, pensando na questão do projeto Tiras e dos bundles que a gente passa também lá nas nossas unidades. Alguns cuidados com a higiene brônquica, né, então os cuidados com a aspiração traqueal, sempre pensar se é necessário fazer essa aspiração traqueal e ter todos os cuidados que a gente tem também, e a questão de higienização das mãos, né, não somente para a pneumonia associada à ventilação, mas também para a prevenção de outras infecções relacionadas à assistência à saúde. E aí, aqui eu coloquei os 5 momentos da higienização das mãos para relembrar, né, então, antes de tocar o paciente, antes de realizar procedimento limpo, asséptico, então, vou fazer uma punção venosa, vou fazer uma aspiração traqueal, após o risco de exposição a fluidos corporais, então, depois de desprezar uma diurese, por exemplo, após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas ao paciente, né, então, lembrar que tudo aquilo que está bem próximo do paciente é o ambiente do paciente, toda vez que a gente toca no ambiente do paciente, a gente tem que fazer a higienização das mãos após. E a higienização das mãos pode ser feita com álcool em gel, a gente tem nas nossas unidades dispensadores de álcool em gel, tem os pumps também, e quando tem sujidade visível, a gente pode fazer com água e sabão. E aqui trouxe feedback também do dia 1º ao dia 29 dos dados coletados, né? A gente teve uma adesão de 42% antes de tocar o paciente no primeiro momento, né? Ainda é uma adesão baixa, que dá para a gente melhorar bastante. Antes de realizar procedimento asséptico, não consegui avaliar nenhum momento, não consegui observar. Após risco de exposição a fluidos corporais, a gente teve 100% de adesão, né, e é uma taxa que condiz com outras observações, ou quando a gente vai olhar em estudos também, né, e está muito atrelada à questão de que a gente, enquanto profissional, às vezes se preocupa muito com a nossa saúde, né, mas a gente também tem que lembrar de não expor os nossos pacientes a isso, né, então isso reflete na questão de, quando a gente observa, por exemplo, o momento 1, antes de tocar o paciente, uma adesão de 42%, e após o risco de exposição a fluidos de 100%, né, então lembrar da questão de exposição desses pacientes mesmo, não só a nossa, né. No momento 4, então, após tocar o paciente, uma adesão de 66%, e após tocar superfícies próximas ao paciente, uma adesão de 44%. Então, lembrar que toda vez que a gente toca no carrinho ou alguma superfície próxima ao paciente, a gente fazer essa higienização das mãos. Conseguimos fazer 115 observações e obtivemos uma adesão total de 56%.
Acho que era isso, agradeço muito a atenção. Vou só pausar minha apresentação aqui. Muito obrigada, Dri, obrigada, Cláudia. Eu fiz algumas anotações só para a gente poder discutir algumas coisas. Cláudia, muito bom, assim, ter uma noção melhor, porque quando a gente vê os nossos indicadores quantitativamente e em porcentagem, assim, em proporção de PAV, o nosso número é muito pequeno, né? Fica parecendo que aquilo é tão falado e a gente tem o bando e a gente insiste e a gente, né, sabe, e as consequências, né, disso envolvido, né, da mortalidade, morbidade, tempo de internação, custo hospitalar, etc. E a dificuldade do diagnóstico, né, que você fez parecer simples falando, mas a dificuldade de conseguir, né, diagnosticar a pneumonia associada à ventilação. Uma das coisas que você falou que foi que me chamou a minha atenção foi o raio-x seriado, né? Então, que também vai um pouco de encontro, talvez, com o guideline, né, do Surviving Sepsis Campaign, dessa coisa da sepsis possível, da sepsis provável, da gente ter um tempo para fazer o diagnóstico diferencial. Então, acho que talvez todas as os guidelines aí estejam indo nessa mesma direção, né, de tentar fazer esse diagnóstico diferencial. A Anvisa, o CDC, muito antes ainda. E será que isso talvez é algo que subnotifica as nossas PAVs? Porque a gente tem tido um alinhamento muito melhor com o serviço de raio-x, mas não é feito aquele raio-x de rotina que era feito assim antes da pandemia, por exemplo, que a gente tentava todos os dias, tinha raio-x de todos os pacientes. Será que isso dificulta ou foi só impressão minha? Então, na verdade, eu acredito que, assim, raio-x de rotina acaba expondo demais o paciente a uma radiação, eu não sei, à toa, né? Quando ele tem essa doença pulmonar de base e ele apresentar algum sintoma sugestivo de infecção, né? Acho que até mesmo alguma doença de base cardíaca ou pulmonar, esse raio-x já vai ser feito com uma certa frequência, né? Eu acredito que lá, pelo que eu vejo, não tem essa dificuldade de não tem a imagem, a gente não consegue fechar porque faltou uma imagem, né? O que às vezes falta por exemplo, o laboratório. O paciente não fez febre, ou o paciente está com uma dipirona de horário que está ali, está escondendo aquela febre, né? Então, eu preciso de uma febre, ou de uma leucocitose, ou de uma leucopenia para fechar uma pneumonia, e se eu não tenho um laboratório, aí sim dificulta, porque eu já não consigo fechar esse critério. Então, eu coloco que não é uma pneumonia por eu não conseguir fechar critério. Claro que a gente analisa um todo, né? A gente vê todos os critérios, se tem a mudança de secreção, nossa, teve uma mudança importante, ou teve a mudança no raio-x, a gente analisa, a gente senta com o infecto e fala, olha, aconteceu isso, mas não tem, por exemplo, um laboratório que a gente consiga fechar, o paciente não fez febre, mas basicamente a gente segue sim, à risca ali a Anvisa. É só mesmo o laboratório que acaba atrapalhando um pouco, né, a falta de insumo. Tá mudo, do Fábio eu não tô ouvindo. E agora, tá ouvindo? Tô ouvindo. A gente vê em todas as nossas ilhas da nossa UTI uma diferença muito grande entre o que a gente consegue comprovar e o que é clinicamente provável, né? Sim. Por conta desses critérios. Fazendo um apanhado geral, assim, você acha que das nossas ilhas, o que mais pega é realmente o laboratório? Porque a gente sempre teve, igual a Aline falou brilhantemente, a gente sempre teve a impressão que o que mais pega para não conseguir fechar a PAV de modo adequado dentro dos critérios seria o raio-x seriado. A gente sempre teve essa impressão mesmo. Mas você acha que é o laboratório? Não, então. Na verdade, não é sempre que cresce algum agente na secreção, para a gente definir microbiologicamente que esse paciente fez uma PAV, né? Além dos micro-organismos, a gente vê também a quantitativo de unidade formadora de colônia, a gente vê, por exemplo, se tem uma anotação que teve uma mudança na secreção,
né, se teve um aumento da oferta de oxigênio. Então, muitas vezes o paciente não teve o aumento da oferta de oxigênio, não teve mudança, tá lá, ronco, 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 então ele não fecha, porque num dos critérios, eles não pedem que seja persistente a ausculta, eles pedem que tenha uma mudança na ausculta. Então, assim, se não tem esse registro no prontuário, a gente também não consegue fechar. Então, eu não sei se alguma dificuldade na questão da nossa anotação mesmo, né, do exame físico, ou se realmente não teve essa mudança. Eu acho que, apesar que lá, eu vejo que é bem anotadinho, é um ou outro que a gente fala, nossa, não acredito que não teve febre, ou por conta de um laboratório. A gente teve essa dificuldade, sim, com o laboratório, né, mas eu acho que não impactou na subnotificação, não. E o que eu estou vendo muito em relação aos pacientes, eles já estão vindo muito colonizados, eles já estão vindo infectados do cross. Então, assim, o paciente metade da UTI está isolado, está em isolamento por KPC, por acineto, tá, mas não é nossa. Então, assim, por conta daqueles dias de critérios que a partir do D3 para a gente considerar nossa, às vezes na admissão ele já estava, então não é uma infecção nossa, então a gente não contabiliza. Isso ficou muito claro para a gente, o quanto o perfil dos nossos pacientes absolutamente mudou depois do fechamento do PS, do recebimento de pacientes externos. Óbvio, né? Fazendo a meia-culpa aqui, sabemos que temos falhado em algumas medidas de prevenção, obviamente, por várias questões institucionais, intrínsecas da equipe, várias coisas. Mas, com certeza, o nosso perfil mudou bastante, né? O que nos frustra, porque a gente fica com a parte custosa da coisa, né? Que é o diagnóstico e o tratamento. Eu acho que perdemos a prevenção, né? A gente perde a oportunidade de fazer a prevenção desses pacientes do cross. Isso. Outra coisa que... desculpa. Não, só para complementar o que a Adriele tinha falado, a questão caiu a nossa adesão de decúbito, de elevação de decúbito, né? Eu tenho visto que nossos goniômetros se perderam bastante, né? Quando eu entrei no SCH em janeiro, a Dayana fazia vigilância nas UTIs, e ela tinha me passado que tinha feito uma compra grande, que tinham contemplado todos os leitos com o goniômetro, e assim, a maioria já está sem, já está quebrado. Então, isso dificulta muito o enfermeiro de conseguir adequar ali o decúbito dele, né, desse paciente. Eu estou responsável agora pelo grupo de pneumonia, né, eu vou retomar, acho que vai ter 2 reuniões agora esse mês de outros grupos, eu vou ver se eu consigo marcar para o mês que vem, para a gente retomar, envolvendo manutenção, envolvendo todos os setores, para ver o que a gente consegue melhorar aí na nossa assistência, diminuir as nossas pneumonias, né? Vai ser ótimo. O goniômetro, eu acho que foi um grande ganho, porque a gente também não conhecia, né? Eu estava na época que a gente ficava tentando medir a angulação e tentar algum instrumento para tentar pontuar onde é que a cabeceira da cama bate e tal. Então, assim, é enfermagem, né? O pacote todo, eu acho que são medidas tão simples e que a gente a gente ainda falha, né? Toda a nossa aderência geral de todos os indicadores que vocês trouxeram ainda é muito falho. Apesar da UTI caminhar junto, né, com a CCIH, então no projeto TIRAS ir no mesmo caminho, mas ainda com tantas dificuldades de seguir protocolos tão simples, simples assim, né, não simplificando o nosso cuidado, mas é muito descrito, é muito objetivo, é aquilo e ponto, né, eu acho que tem coisas que a gente está insistindo, a gente também pode comentar um pouquinho sobre o CUF e sobre tudo que a gente tem tentado fazer, né, inclusive porque, embora seja no hospital uma atribuição do físio, atribuído ao físio, é uma atribuição da enfermagem. Sim. Então, a manutenção, né, a manutenção da pressão de CUF é uma atividade do enfermeiro, então não nos impede de fazer essa medida e ajustes e tudo mais, mas as nossas dificuldades, né, de conseguir seguir algumas coisas, dessas, sempre há uma barreira
é a cabeceira que é o mais simples possível, há uma barreira e há o goniômetro. A gente tenta, né? Tem pouquíssimos disponíveis, deve ter uns 2 ou 3 íntegros ainda, os goniômetros, mas Nossa. é bastante difícil. É. Com relação à higiene oral também, né? A gente discutiu um pouquinho hoje lá na reunião do Tiras, e aí acho que talvez se você trouxesse um pouquinho aqui para a gente, porque a literatura é muito divergente, né? Na concentração principalmente na concentração da clorexidina. A clorexidina. E o que você acha da clorexidina 0,12? Então, a gente ainda segue a Anvisa, né? A última nota técnica, se eu não me engano, foi de 2013 ou foi 2017? Foi 2017, que foi uma nota técnica própria para a parte do trato respiratório, né? E ela indica ainda a clorexidina 0,12, né? É a nossa indicada, né? 3 vezes ao dia. Teve agora, que até o doutor Michel comentou na reunião, né, que o SHEI está querendo abolir a utilização, mas enquanto a gente não tem uma nota técnica da nossa vigilância sanitária, da nossa Anvisa, a gente, por enquanto, acredito que não vai mudar, né, a gente vai mantendo essa concentração mesmo, né, que a gente está utilizando. Eu acredito que logo, logo eles vão mudar, porque esse guideline foi agora de março, se eu não me engano. Pode ser que eles façam uma revisão, a Anvisa faça uma revisão aí e modifique alguma coisa. E conforme vai modificando, a gente vai atualizando. E assim, Cláudia, pelo que você vê, tendo mais contato com as questões das mudanças da Anvisa, porque assim, a gente sabe que a maior parte dos estudos que saíram relacionando a clorexidina oral com aumento de mortalidade e tudo mais, são concentrações bem mais altas do que a nossa, né? Mas, assim, pela sua vivência, a Anvisa, mesmo com esses estudos, sem uma boa base de dados, assim, nossa, brasileira, os estudos são mais da metade internacionais, né? Você acha que eles mudam? Eu acredito que sim, porque eles se baseiam muito no CDC, né? Então, é um adaptado total do CDC, mais ou menos, né? Tem algumas coisas diferentes, mas, assim, se baseia, sim, no CDC. Então, eu acho que eles possam mudar, sim. Tirar essa clorexidina aí e acabar investindo em algum outro, aquilo que a gente falou, eu acho que a mecânica é melhor do que a clorexidina, né? A gente fazer uma limpeza adequada da cavidade oral é melhor do que a utilização da clorexidina. Só para contextualizar para os meninos, né, para o pessoal que tá aqui, essa revisão que saiu em março, então parece ter uma associação de piores desfechos quando a gente faz higiene oral com clorexidina. Sim. Mas é isso, né? A gente não tem uma boa base de dados brasileira, um grande estudo brasileiro para tentar adaptar na nossa realidade, então a gente adapta para a gente estudos que foram feitos em realidades diferentes. E essas realidades diferentes, esses desfechos, podem estar atribuídos também às diferentes concentrações de clorexidina que se usam no mundo, né? Sim. Então, sei lá, Estados Unidos usa pasta de clorexidina 2%, é 10 vezes mais do que a gente usa, fora toda condição de evento adverso, talvez relacionado a isso, né? Não sei, de repente, lesão oral, tudo isso que dificulta, enfim, piores desfechos relacionados a isso. Mas é muito cultural, né? É muito cultural limpar a boca utilizando clorexidina ou um enxaguante ou algum produto de higiene oral, especialmente quando a gente está falando aqui de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, é a nossa enfermagem caprichando aí na retirada mecânica, né? Exatamente. Na limpeza mecânica, e isso que foca. O que a nossa, pensando assim, os estudos foram feitos com uma clorexidina 10 vezes a mais que a nossa, o que a gente está usando, então, teoricamente, daqui a algum tempo, né, e se depender do caminho aí da literatura, vai cair, mas a gente vai continuar caprichando nessa limpeza, mas é tão cultural que a gente viu que quando, nesse tempo aí, que ficamos desabastecidos do Clorex 012, a higiene oral caiu de novo. Caiu. Que é um indicador que a gente conseguiu melhorar bastante no ano passado, né, bastante, assim, perto dos 90% da qualidade da higiene oral, boa, né, adequada. E aí agora a gente deu uma caída, porque é cultural. O que eu percebi com essa queda, a gente teve sim um aumento nas densidades, né? Não fechei ainda o mês de agosto, tá? Eu vou estar fechando agora porque eu pego alguns laboratórios
que eu acabo passando, que eu não acabei, passou e eu não vi alguma cultura, então o laboratório me manda até o dia 10, e aí dia 10 eu consigo já começar a fazer esses fechamentos das infecções do mês de agosto, mas eu percebi que já teve um aumento significativo das pneumonias, da densidade de pneumonia das UTIs. Pode estar relacionado também à taxa de utilização dos dispositivos, porque eu vi que caiu bastante o número de pacientes entubados. Então, se tem menos pacientes entubados e uma quantidade maior de infecção, a nossa densidade vai lá para cima, né? E aí sim a gente pode associar a essa falha aí nas nossas medidas de prevenção, né? Infelizmente. Sem dúvida. A gente está se adaptando ao nosso novo perfil, né? De muito mais graves, muito menos graves, mais positivos, menos dispositivos, né? Ainda mantemos aí uma UTI com SAPS muito alto, pacientes muito graves, mas ainda estamos nos adaptando aí do nosso novo perfil dos pacientes, né? Uma dúvida, e aí é uma curiosidade, como que vocês avaliam o despertar diário? É só o check do checklist multi, ou você avalia se o paciente em algum momento no controle estava com sedação e desligou a sedação? Isso, no prontuário eletrônico mesmo, a gente avalia esse despertar diário, tá? Se tem alguma anotação ou se não tem alguma anotação, geralmente a gente não tem problema com a anotação do despertar diário. É só, assim, não temos, é um processo que funciona a despeito de protocolos, né? Porque, a rigor, a gente não tem um protocolo de despertar diário na UTI. A gente desperta o paciente e isso é feito com bastante rigor, né? Principalmente pelos residentes médicos, que poderia ser facilmente feito pela equipe de enfermagem. Eu acho que é algo bastante inerente nosso também, né? O despertar. Mas é uma coisa que funciona, né? A despeito de protocolo, de coisas tão bem estabelecidas, assim, é bem feito. Que bom que é bem feito, sorte dos nossos pacientes e tudo mais. Eles são, pelo menos, minimamente avaliados aí, né? E, assim, o tempo de utilização da ventilação mecânica da intubação, eu vejo que é bem controlado, porque eles não excedem 14 dias entubado, 20 dias entubado. Eu acredito, eu não me recordo de ter pegado nenhum paciente até hoje que tenha ficado entubado por mais de 20 dias, né? Temos vivência de outra instituição que o paciente ficou entubado 40 dias, né? Uau. Enfim, evoluiu a óbito. Mas eu vejo que lá é bem controlada essa questão do tempo de intubação, de extubação. Eu vejo que vocês têm protocolo de extubação também, isso é bem legal. A fisioterapia também ajuda muito. A gente analisa o prontuário no geral, né? Tanto a parte da anotação de enfermagem, a evolução de enfermagem, a evolução da fisioterapia, a admissão desse paciente na UTI, como que ele foi, como que ele chegou na UTI, se ele já tinha alguma lesão, se já tinha alguma coisa que poderia indicar que ele está vindo com infecção de uma outra unidade, que também tem isso, né? Às vezes está na clínica médica, 2 dias depois coleta uma cultura, cresce algum micro-organismo, a gente não caracteriza como infecção da UTI, ele já veio de outra unidade com uma infecção, então a gente vê tudo isso. Não, tá ótimo. A gente está chegando, temos mais 5 minutos, e aí eu queria que a Adriele finalizasse com a vivência dela, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente tem um residente de enfermagem que rodando, né, na CCIH, e eu acho que isso vai ser de grande valia para a gente, né? A gente mesmo, acho que todo enfermeiro devia ter uma vivência na CCIH, né, Cláudia? Eu acho que talvez trouxesse uma dinâmica diferente, né? A ideia é essa, tentar trazer um pouco mais isso para perto da gente. E aí eu queria que você falasse, Dri, assim, porque você, especificamente você, né, lá dentro da UTI, e agora tendo essa visão do outro lado, o que você acha, assim, que são as nossas barreiras para a gente conseguir melhorar os indicadores, melhorar o desempenho de enfermagem, reduzir as infecções? Eu acho que, pelo que eu pude observar, assim, acho que as principais barreiras, eu acho que ainda está no básico, sabe? Eu acho que ainda está na questão de higienização das mãos,
acho que ainda está na questão do uso adequado de EPI, né, e é uma coisa que a gente consegue melhorar, é uma coisa simples, então eu percebi que essa questão foi uma barreira muito grande, assim, né, além de outras questões que a gente está bem acostumado, então, a questão, por exemplo, se você vai avaliar um curativo de um central, você sabe que a qualidade de microporo, que às vezes vem a uma qualidade mais inferior, a questão de falta de material também, né, então a questão da falta de filme, acho que tudo isso reflete também na nossa assistência, né, então principalmente esse mês de agosto, que a gente viu falta também de produto para higiene, para limpeza concorrente, né, então a questão da falta do filme também, né, então acho que essas foram as principais barreiras, assim, né. Mas eu acho que a nossa equipe é uma equipe que sempre busca melhorar, né? Eu percebo que se você dá o feedback, a maioria das pessoas consegue entender bem, às vezes você volta, retorna, vê que a pessoa está fazendo diferente, de uma forma melhor, né? Então, acho que são coisas que super dá para a gente passar bem, sabe? Conseguir melhorar essas taxas, assim. Driblar a falta de insumo, a gente talvez não consiga fazer imediatamente, né? Mas acho que a gente pode fazer tudo que a gente puder fazer, eu acho que é bastante coisa, né? Pelo paciente. A barreira acaba ficando na gente também, né? Sim. Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Agradeço muito, Cláudia, de verdade, a disponibilidade de falar conosco, nossos enfermeiros. Você tem mais alguma pergunta, Fabinho? Não? Agradeço muito a disponibilidade de ter vindo falar, foi ótimo. É sempre uma crise, né? Falar de pneumonia associada à ventilação, sempre uma crise para entender tudo isso. Mas é ótimo poder elucidar isso um pouquinho e poder aproximar aí as nossas enfermagens, né? Isso. Acho que é importante. Dri e Cláudia, vocês foram brilhantes. Brilhantes. Obrigada, viu? E o que vocês precisarem, eu estou à disposição. A Adriele é uma controladora de infecção, agora nata. Não é! Viu? Intensivista, não rouba, não. Uma multiplicadora aí. E eu estou à disposição, o que vocês precisarem, tiver de dúvida, o que eu puder ajudar. Muito obrigada. Obrigada mesmo, Cláudia. Obrigada, Dri. Obrigada por topar. Várias coisas. Terminou a apresentação aí hoje. Foi quase isso. O mais legal deles é que eles nunca falham um desafio, né? Eles sempre vão atrás do desafio. Amo de paixão. Não, mas foi brilhante. Busca né? Busca. Meu Deus, falou que compartilhar a tela, Davi. Ai, meu pai do céu. Obrigada pela atenção. Obrigada mesmo. Beijo, tchau. Um beijo, gente. Tchau, a gente finaliza. Tchau. Boa noite.